Olá, olá, BPM Friends! Tem uma pergunta que vocês sempre me fazem que é a seguinte: Andréia, BPM funciona em empresa pública ou é só coisa de empresa privada? E logo em seguida vem a próxima. O BPM na empresa pública é igual ou existe um BPM diferente? Vamos lá, BPM Friend, existe um mito de que o contexto público é um ambiente burocrático demais e que, portanto, o BPM não se aplica nesse contexto. Mas esse mito não é verdade. Aliás, talvez a empresa pública seja quem mais precise do BPM. Só que a cultura organizacional é um osso duro de roer e vai te dar trabalho. Se esse tema tocou o seu coraçãozinho por aí, já dá o seu like nesse vídeo e comenta aqui embaixo para mim quais são os principais desafios que você enfrenta com o BPM na administração pública. E vem comigo para a gente acabar com esse mito de uma vez por todas. BPM Friend, aqui na DECA, a gente presta serviço de consultoria em BPM para empresas públicas e privadas, há mais de 20 anos. Portanto, esse vídeo de hoje não é baseado em nenhum livro, em nenhum artigo, ele vem da minha experiência real de quem está dentro das empresas fazendo o BPM acontecer. Vamos começar assim. O que não muda no BPM entre a empresa pública e a empresa privada? O ciclo BPM não muda. As fases são exatamente as mesmas: projeto, modelagem, simulação, execução, monitoramento e melhoria. A notação BPMN também não muda. Atividade é atividade, gateway é gateway. As ferramentas de modelagem de processos que as empresas públicas adotam são exatamente as mesmas que a gente encontra nas empresas privadas. Então vamos ter Visage, vamos ter Camunda, Ares, Arco e por aí vai. Ué, André, então não muda nada? Acabou o vídeo encerrado, vamos embora. Não é bem assim, BPM Friends. As técnicas de BPM, as ferramentas de BPM realmente não mudam. O que muda aqui é o contexto. E BPM é uma disciplina sensível ao contexto. O BPM realmente precisa ser adaptado ao contexto de cada empresa onde ele vai ser aplicado. Aqui na DECA, a gente que já trabalhou com empresas Brasil afora, a gente sabe que cada cliente tem uma necessidade de BPM diferente e a gente vai ter que customizar e adaptar. Então, sim, precisamos customizar e adaptar o BPM para o contexto público também. Agora, é fácil da gente perceber isso quando a gente pensa, por exemplo, em empresas de pequeno, médio ou grande porte. É óbvio que o BPM que a gente implanta numa empresa de pequeno porte não é o mesmo BPM de uma grande empresa. Vamos fazer uma analogia com pessoas. Quando a gente cresce, a gente perde os sapatos que ficam pequenos, a gente precisa comprar roupas maiores, não é assim? É o mesmo com os processos das empresas. Conforme a empresa vai crescendo, ela precisa de processos um pouco mais estruturados, um pouco mais adequados ao seu momento de crescimento para que possa sustentá-la nessa nova fase. Então, sim, vamos ter que adaptar o BPM ao contexto de empresa pública. E quais são 3 características típicas desse ambiente de empresa pública que a gente vai precisar levar em consideração? Primeiro, múltiplos níveis de decisão e complexidade política. Então, a gestão de uma empresa pública, ela normalmente é alterada periodicamente de acordo com as mudanças políticas e, tradicionalmente, esse tipo de empresa tem múltiplos níveis hierárquicos. Então, é comum a gente ter coordenador, líder, gerente, superintendente, presidente, por aí vai. Além disso, são empresas que trabalham com muitos comitês, ou seja, um modelo de colegiado, onde todos precisam estar alinhados e cientes para que qualquer mudança possa acontecer. Isso é motivado pelo medo político, pela desconfiança política, e sim, isso dá um trabalhão danado para o escritório de processos conseguir
convencer a todos e direcionar a todos na direção de uma mudança. Mas é justamente nesse tipo de contexto que o BPM é super relevante para que a gente não tenha perda de memória organizacional. Mantendo os processos preservados, a gente pode fazer com que todo o esforço de processos que foi feito não se perca quando a gente tiver uma transição política dentro da empresa. A segunda característica de contexto que a gente precisa levar em consideração é a rigidez legal, o alto nível de formalização. Controles, auditorias, necessidades de licitações, leis e muitas regras que restringem a autonomia são típicos desse tipo de contexto. O BPM, ele não vai anarquizar, ele não vai jogar fora todas essas regras e leis. Ele vai fazer com que os processos tenham uma fluidez dentro da legalidade. Só que ele também vai nos levar, sim, em alguns momentos, a questionar essas regras, até mesmo para verificarmos se essas regras ainda se aplicam, se elas ainda estão válidas, porque muitas vezes a legislação evolui, a legislação se altera e a gente esquece de atualizar as regras de negócio e os processos da empresa e fica trabalhando com processos engessados durante muito mais tempo do que o necessário. E a terceira característica que vocês conhecem bem é a cultura organizacional. Em empresa pública, a gente tem muito mais dificuldade em trabalhar com os processos transversais e muita resistência às mudanças com aquela frase típica: aqui sempre foi assim. Vale uma observação, tá? Empresa privada também tem essa resistência à mudança e a síndrome de Gabriela. Mas é verdade que em empresa pública isso tende a ser agravado pelo medo da exposição política, pela desconfiança política, pelo medo de imagem, pelas resistências e pela necessidade de cada gestor de tentar ali preservar e tomar conta ali do seu feudo. Então, o que a gente precisa nesse caso, além do já falado e discutido e conhecido apoio da alta liderança, a gente precisa aplicar gestão da mudança. Gestão da mudança é uma abordagem que eu costumo dizer que toda empresa deveria ter quando trabalha com BPM. Tanto as empresas públicas quanto as privadas. Mas no caso da empresa pública, é essencial a gente ter uma estratégia de comunicação, de sensibilização, de conquistas de aliados. Isso vai fazer toda a diferença para o seu BPM fluir melhor. Agora, vamos falar de coisa boa? Aonde que o BPM brilha e se destaca dentro do contexto público? Primeiro, cidadania. O BPM vai te ajudar a dar transparência aos processos, a diminuir as filas, a melhorar a experiência dos cidadãos. Segundo, BPM é o caminho para a transformação digital dentro das empresas públicas. A gente já sabe que hoje em dia é impossível falar de transformação digital que não seja passando pelos processos. E terceiro, o BPM é a arma secreta para a gente vencer a burocracia. Burocracia tem cura e o nome dela é gestão de processos de negócio. Iniciativas como o Simplifica, que a gente vê por aí em algumas empresas públicas, estão baseadas em processos. Você sabia? BPM Friend, eu, Andréia, acredito do fundo do coração que quando a gente melhora um processo público, a gente oferece um serviço melhor para toda a sociedade e melhora a vida das pessoas que executam e gerem esses processos. Por isso é tão importante a gente continuar lutando pelo BPM dentro do contexto da administração pública. Existem dicas simples que podem ser implementadas e podem ajudar muito nisso. Se você está aí no campo de batalha do contexto público, comenta aqui embaixo para mim nesse vídeo como é que está indo o seu BPM e que obstáculos você ainda esbarra por aí, que eu venho aqui te responder, te dar uma dica e te ajudar. Não esquece de dar o seu like nesse vídeo, compartilhar com os outros BPM Friends do seu trabalho e seguir a Deca no Instagram e no LinkedIn. Nos vemos no próximo vídeo bacana da área de BPM para você. Até lá!